aí, tudo bom com vocês? Bom, vamos aí para mais um vídeo. Hoje nós vamos tratar um pouquinho de regra de 3. O Gustavo mencionou que alguns alunos ainda estão com dúvidas, né? Então vamos tratar o tema mais uma vez. Eu expliquei um pouco sobre o assunto antes da pandemia, mas, bom, se tem gente com dúvida, gente, não tem problema. Explica 10, 11, 15, 20 vezes até você entender. O importante é que você aprenda, beleza? Uma coisa bem interessante quando nós tratamos do assunto regra de 3. Ele pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que acontece quando é diretamente proporcional? Ao aumentar uma das grandezas, né, a outra também aumenta. Como assim, professor? Bom, vê esse vídeo aí que eu e o Gustavo gravamos. Vamos para fazer um lanchinho hoje, né? E aí, Gustavo? Bom, mano? Tá playboy, hein, cara? Pastel tudo intervalo. Quanto custa cada pastel? Ah, esse saiu R$4. R$4? Mas se você comer ele todos os dias, em todos os recreios, quanto você gasta num mês? Nunca fiz essa conta. Vamos supor que nós temos 22 dias de aula por mês. Quanto que vai ficar essa brincadeira aí? Não sei. Vamos calcular isso então. Bom, no vídeo nós temos uma situação, né? O Gustavo está lanchando um pastel e, bom, o pastel custa R$4. Eu quero saber quanto o Gustavo gasta durante o mês se ele comer pastel todos os recreios. Então, como nós começamos a fazer, né? Pastel e total. Bom, um dia ele come um pastel. E um pastel custa R$4. Agora, vocês têm por volta 22 aulas por mês. Se o Gustavo for zoião e comer todos os intervalos pastel, então vamos lá, 22. Quanto que ele vai gastar em um mês de aula só comendo pastel? Aí fica X. Ó, perceba isso daqui. A quantidade de pastel aumentou, certo? Tá. O valor gasto, ele vai aumentar ou vai diminuir? Ele também vai aumentar. Por isso, isso daqui é diretamente proporcional. Se aqui aumenta, aqui aumenta. Então, é diretamente proporcional. E sempre que for diretamente proporcional, para você calcular, você vai multiplicar em cruz. Como assim, professor? Bom, 1 vai multiplicar o x, que dá x. Por que dá x? Lembre, 1 vezes qualquer coisa é a coisa. 1 vezes 10 é 10. 1 vezes menos 15 é menos 15. Então 1 vezes x é x. Você não precisa colocar o 1 aqui. Tá certo. Agora, o 22 vai multiplicar o 4. Certo? Bom, então x é igual a 22 vezes 4, que é, dá para fazer de cabeça, hein? 88. Então, ou seja, se o Gustavo se mantiver comendo pastel todos os intervalos, ele vai gastar R$88 por mês. É muita coisa, né, gente? Bom, olha esse desfecho, hein? E aí, Gustavo? Beleza? E aí, Alexandre? Parece que o senhor mudou a alimentação, então. Ah, eu aprendi que comer bem também é mais barato. Ah, pensei que era só por causa da economia, mas também é por uma vida saudável, então. Sim, a gente tem que melhorar a alimentação. Mas de vez em quando um pastelzinho pode, né? Às vezes pode, né? Então, fechou. Vocês viram aí a historinha, né? A aplicação do contexto do diretamente proporcional na realidade. Agora vamos ver o inversamente proporcional. O que vai acontecer? A hora que aumentar uma quantidade, no outro lado vai diminuir. Então, dá uma olhada na situação para ver se vocês captam isso.
One eternity later. Bom, o que vocês perceberam aí nesse problema? Vamos lá. Professor. Tempo. Bom, quando foi só eu distribuir o livro, vamos supor que um professor leve, sei lá, 3 minutos para distribuir o livro para a sala toda. Então, um professor vai demorar 3 minutos. Aí, né, você não quer perder muito tempo de aula, você chama um auxiliar. Aí no caso do vídeo foi o Gustavo. Então, a hora que nós vamos distribuir em 2 pessoas, quanto tempo nós gastaríamos? Aí é X. Aí o que acontece? Aumentou a quantidade daqui para cá, não aumentou? Aumentou. E daqui para cá o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Ele vai diminuir, porque a quantidade de trabalho é a mesma que tinha para mim. Então, assim, um trabalho fazendo sozinho eu gastaria 3 minutos. Hora que faz eu e o Gustavo a mesma quantidade de trabalho, o tempo provavelmente irá diminuir. E bom, diferente do diretamente proporcional, quando é inversamente proporcional, você não multiplica em cruz, você multiplica reto. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x, e 1 vezes 3, 3. Eu gosto, né, de colocar a primeira multiplicação a que tem a incógnita. A incógnita é a letra, no caso. Eu prefiro, acho que fica mais fácil de vocês entenderem, porque vocês estão acostumados com a letra do lado esquerdo, certo? E para resolver essa conta, como nós fazemos? Bom, o tal do passa para o outro lado, eu vejo que muitos alunos se confundem quando faz dessa forma. Eu tenho um outro jeito que, na verdade, é o que está acontecendo quando passa para o outro lado, né? Essa é a forma mais correta. É que é assim, bom, o que está me atrapalhando aqui de eu descobrir o valor do x? É o 2. E o 2 está multiplicando. Qual que é a inversa da multiplicação? Divisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2 os dois lados. Lembre-se, eu tenho uma igualdade. Se eu dividir por 2 de um lado, eu tenho que dividir por 2 do outro. Senão altera a igualdade. Aí vai ficar aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes x é x. Certo? E 3 dividido por 2? R$3 dividido para 2 pessoas, cada uma ganha 1,50. Então é 1,5. No caso aqui, no tempo, 1,5 corresponde a 1 minuto e meio, né? Se um professor gasta 3 minutos, 2 gasta 1,5. Bom, agora o Gustavo vai dar um exemplo para vocês utilizando potência. Se liga aí. Beleza, Alexandre. Então a gente vai continuar daqui trabalhando com regra de 3. Porém, eu vou inserir uma situação cotidiana que vai mostrar que o uso de notação científica é mais comum do que você consegue imaginar. Para isso, eu vou seguir orientações da Anvisa e do Conselho Federal de Química para mostrar uma preparação de solução com uma concentração ideal para a gente higienizar a casa com água sanitária. Claramente, essas concentrações são para prevenção, para ambientes que não tem ninguém infectado. Se você tiver alguém infectado em casa, a higiene deve ser mais rígida e as concentrações elas vão quadruplicar. Mas você vai entender como fazer isso e vai ficar de tarefa.
Eu tenho para preparar a solução e medir a minha solução total uma garrafa PET de 2 litros. Então, se para cada 1 litro eu preciso de 50 ml, para 2 litros eu vou precisar de, muito bem, 100 ml. Eu vou medir os meus 100 ml com um copo medidor, certo? E um funil, para evitar qualquer tipo de derramamento e desperdício. A água sanitária pode ser de qualquer marca. Caso a Triex queira patrocinar, eu aceito para limpar a minha casa. Com calma, a gente vai colocar água sanitária nesse recipiente nos 100 ml que eu preciso. A manipulação desse tipo de substância deve ser feita em um lugar arejado. Só que pelo contexto eu só tenho esse quarto para fazer e para gravar. Então tome muito cuidado, sempre leia o rótulo. Bom, minha garrafa já tem uma quantidade razoável, mas tem que ser suficiente para caber o que eu vou adicionar. O funil, e eu vou transferir calmamente para evitar qualquer tipo de derramamento. Agora eu só vou completar o meu recipiente com água e eu terei uma solução para limpar o meu chão e algumas outras superfícies mais porosas numa indicação suficiente para prevenir do coronavírus. Aqueles 2 litros são mais que suficiente para eu passar pano em toda a minha casa e manter pelo menos o chão limpo. Entretanto, aqueles 100 ml me prepararam 2 litros de solução de água sanitária. Quanto será que rende uma daquelas garrafas de 2 litros de água sanitária? Vamos lá. Para preparar 2 litros de solução, eu utilizei 100 ml de água sanitária. Mas quantos são 100 ml? 100 ml valem 100 vezes 10 a menos 3 litros. Porque mili é só um nome técnico que a gente usa para determinar a grandeza 10 a menos 3. Sempre que você lê mili, significa que é 10 a menos 3 de alguma coisa. 1 milímetro são 10 a menos 3 metros. 1 miligrama são 10 a menos 3 gramas. 1 mililitro são 10 a menos 3 litros. Então, se 100 mililitros preparam 2 litros de solução, aqueles 2 litros que eu tenho na minha garrafa vão preparar quantos litros de solução? Vamos à regra de 3. Lembre-se que nós utilizaremos aquela multiplicação cruzada. O meu 100 vezes 10 a menos 3 multiplicado por x, 100 vezes 10 a menos 3 multiplicado por x, será igual o produto da outra diagonal. 2 vezes 2. Temos então que 100 vezes 10 a menos 3 vezes x é igual a 4. A notação científica serve para facilitar o manejo matemático. Então, a gente reescrever 100 em notação científica nos resulta que 1 vezes 10 a segunda
vezes 10 e terceira vezes x é 4. Conseguimos trabalhar então com uma propriedade das potências. 10 é a mesma base. Então, um produto de bases iguais, a gente tem a soma dos expoentes. 2 mais menos 3, 2 menos 3. 10 elevado a menos 1. E continuando o apanhado de propriedades de potência com a base 10, para a gente eliminar o sinal negativo, a gente vai inverter a nossa base. O inverso do número 10 é 1/10. Lembrem-se que todo número inteiro ele é dividido por 1. E assim a gente inverte ele. 1/10 elevado a 1 ainda é ele mesmo. 1/10 vezes x é 4. Para isolar o meu x, quem está dividindo chega no outro lado multiplicando. 1 vezes x é x. 4 vezes 10, isso dá 40 litros de solução. Isso significa que com uma garrafa apenas, você consegue produzir 40 litros de solução. O ideal é que você utilize a solução preparada o quanto antes. Só que o mais importante é a gente perceber que o uso desses prefixos que a gente está tão acostumado, como giga, como quilo, ou como mili, mega e outros vários que existem, são apenas algumas representações de notações científicas com uma nomenclatura própria. Espero que tenha ficado claro para você e fica o desafio. Quanta água sanitária que eu preciso utilizar para preparar um borrifadorzinho de 300 ml? Forte abraço!